E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Estudar a Bíblia é muito interessante, porque nela entendemos o porquê das coisas. Aqui entendemos por que existem tantos idiomas diferentes no mundo. No início, todos os seres humanos falavam a mesma língua e se entendiam mutuamente, mas desde a Torre de Babel isso mudou. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Depois do dilúvio, o ser humano ficou com medo de uma nova destruição. Por isso, desejou construir um prédio tão grande e alto que fosse impossível ser destruído. Um prédio tão alto que fosse incapaz de ser submerso em água. O dever de diligência é bom e necessário. Porém, existia um elemento ruim nisso. Eles queriam uma torre que tocasse o céu. Eles praticamente se consideraram semideuses. Os homens confiaram em sua segurança em uma obra feita por suas próprias mãos e desafiaram a Deus. No capítulo 9 de Gênesis, Deus ordena a Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Gênesis 9:1. Vocês conseguiram entender o problema? Deus pediu para o ser humano encher a terra, mas novamente o ser humano foi desobediente e agiu contra a palavra de Deus. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Aqui está a explicação de por que a confusão de línguas era necessária. Se uma atitude não fosse tomada naquele momento, a maldade rapidamente se multiplicaria, pois todos os seres humanos seriam reunidos em um único lugar. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Desde o início, a Trindade sempre esteve presente. O verbo aqui é no plural mesmo. Desçamos e confundamos, indicando a unidade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Confundir a língua das pessoas foi uma atitude muito sábia. Dessa forma, cada um se uniu com as pessoas que falavam a mesma língua, e os seres humanos se dispersaram. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Babel significa confusão, e a palavra Babilônia é derivada dela. Em Apocalipse é dito assim: E o anjo gritou com voz poderosa, dizendo: Caiu, caiu a grande cidade de Babilônia. Ela passou a ser habitação de demônios, lugar de toda espécie de maus espíritos e esconderijo de todo tipo de ave impura e de todo tipo de animal impuro e detestável. Apocalipse 18:2. A intenção dos construtores da Torre de Babel não era boa, e essa é a primeira vez que o termo Babel é mencionado na Bíblia. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade.
2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. Aqui inicia-se a genealogia de Sem até Abraão. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Salá, 403 anos e gerou filhos e filhas. A partir do dilúvio, a longevidade do ser humano foi diminuindo, mas ainda assim, viver 403 anos era mais do que comparado aos nossos dias. E viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E viveu Salá, depois que gerou a Eber, 403 anos e gerou filhos e filhas. Os hebreus são descendentes de Eber. E viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E viveu Eber, depois que gerou a Peleg, 430 anos e gerou filhos e filhas. Aqui se manteve o mesmo padrão de genealogias anteriores. Primeiro dizer qual foi a idade ao gerar o primeiro filho. Depois se diz o tempo após isso. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. A longevidade foi diminuída praticamente pela metade. Enquanto seu pai viveu por mais 430 anos, ele viveu apenas mais 209 anos após gerar Reu. E viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos e gerou filhos e filhas. Serug era bisavô de Abraão. E viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E viveu Naor, depois que virou a Tera, 119 anos e gerou filhos e filhas. Naor era avô de Abraão, e mais uma vez a longevidade caiu pela metade. Serug viveu mais 200 anos após gerar Naor, e Naor viveu apenas mais 119 anos após gerar Tera. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Tera era pai de Abraão, e ele não era o primogênito, mas seu nome aparece primeiro por causa de sua excelência moral. Sua preeminência era antes uma preeminência de caráter. Dizemos que Abraão era excelente por causa de sua comunhão sem igual com Deus, e essa decisão cabe a nós hoje, se queremos ser mais um na multidão ou se estamos dispostos a ser excelentes no que fazemos. Estamos dispostos a sermos excelentes cristãos? E estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. Naquela época, era comum as pessoas se casarem com pessoas da família. Abraão se casou com sua meia-irmã, e Naor, irmão de Abraão, se casou com uma sobrinha, filha de seu irmão Arã. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. A esterilidade era algo terrível, pois os filhos eram considerados um símbolo externo do favor de Deus. Uma mulher estéril era considerada abandonada e não abençoada. E tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora,
mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. No início da mudança, a família começou a viagem junto com Abraão, mas nem todos terminaram o que começaram. E a Bíblia traz uma reflexão interessante sobre o tema na parábola da semeadura. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Mateus 13, 20 e 21. Certamente, a empolgação inicial motivou a família de Abraão a mudarem-se juntamente com ele, mas após enfrentar algumas provas, desanimaram. A fé nos ajuda a não desistir, mesmo que, aparentemente, dê tudo errado. Por isso, Deus fala para desenvolver a nossa fé, porque no mundo há muitas tribulações.